concordância nominal, ela é estabelecida por meio da relação entre as classes nominais. Ou seja, para que você entenda como se dá a concordância nominal, você tem que ter lá um conhecimento na morfologia, que é o emprego das classes de palavras, especialmente as classes nominais. Se você não se lembra, vem comigo que eu vou te mostrar agora para você lembrar esse assunto aqui. Então, temos o seguinte, lá na morfologia, nós temos aqui, ó, as classes nominais, tá? As classes nominais são aquelas classes que elas são todas variáveis, tá? As classes nominais aqui, ó, elas são todas variáveis, ou seja, elas possuem flexão. Então, por serem variáveis, elas possuem aqui, ó, flexão. Possuem flexão aqui, tá? E a flexão se dá como? Singular, plural, feminino e masculino. Então, temos aqui classes que são variáveis, ou seja, possuem flexão. E elas concordam entre si. A noção é assim, ó. Você vai ter aqui o substantivo, que é sempre a minha referência, tá? Ó, o substantivo aqui, ó, sempre vai ser a minha referência principal. Então, aqui eu tenho o substantivo. As outras classes, elas vão se alinhando ao substantivo. Então, por exemplo, o artigo, ele acompanha e concorda com o substantivo. O adjetivo, ele não acompanha, mas ele concorda com o substantivo. O pronome, ele concorda com o substantivo e o numeral concorda com o substantivo. Então, na relação aqui, ó, o artigo está ligado a um substantivo, pronome está ligado a um substantivo, numeral está ligado a um substantivo, adjetivo está ligado a um substantivo. Então, praticamente, quando você for pensar em concordância nominal, lembre-se de que nós temos as 5 classes que são nominais, que elas conversam entre elas e elas determinam uma a flexão da outra. O núcleo, a referência principal, sempre é o substantivo. Eu parto sempre do substantivo, porque ele que dá nome, ele que dá sustentação para uma frase em relação à parte de sentido. Então, quer dizer o seguinte, quando eu trabalho com concordância nominal, eu tenho que me lembrar de uma parte da morfologia em que eu trabalho com as classes nominais, porque elas são variáveis, por isso possuem flexão, e aqui elas se organizam e se relacionam entre elas. Não entra aqui o verbo, que o verbo também é uma classe variável, tá? Não entra aqui porque o verbo já é uma outra classe diferente. As classes nominais são essas 5 aqui. E elas são nominais, por que elas são chamadas de nominais? Porque são classes que estão ligadas ao substantivo, que dá nome, que nomeia. Então, por isso que eu chamo de classes nominais, porque elas têm flexões parecidas. Como assim? Como se dá a flexão aqui, ó? Nesse caso, as flexões que você pode encontrar aqui em relação à concordância nominal, tá? Ó, flexões em relação à concordância nominal aqui. O que vai acontecer? Você vai ter, como são classes que elas são nominais, você vai ter o quê? Flexão em relação ao número e em relação ao gênero. Então, são 2 formas de flexão aqui, ó. Em relação ao número e em relação ao gênero, tá? Em relação ao número, a flexão, ela se dá como? Ou no singular, aqui, ó, ou no plural. E em relação ao gênero, você vai ter aqui, ó, pode ser feminino ou pode ser masculino. Então, são formas muito comuns. O verbo já não tem, por exemplo, flexão de gênero. Então, por isso que a gente agrupa as classes nominais juntas, porque elas têm flexões semelhantes. E elas se organizam entre si e uma determina a outra, tá? Tudo bem. Essa daqui, teoricamente, é a minha regra geral. Claro que nós temos vários casos, várias situações em que a gente tem que ficar muito atento acerca disso, tá?
Então, agora eu vou te passar agora alguns casos que são bem importantes, que você pode encontrar aí recorrentemente em provas. Então, tem que ficar atento a isso. São muitas regrinhas, tá? De forma geral, você vai ter ali sempre um núcleo, que é o substantivo, que vai determinar a flexão das outras palavras. Mas sempre há casos muito particulares. Então, vamos lá comigo, a tela. Olha só. Na regra geral, como eu já mencionei, você vai ter o artigo, a numeral, o ativo e pronome, adjetivo, que concordam com o substantivo, tá? E aqui em gênero, masculino e feminino, e número, que é singular ou plural. Então, vamos lá. Exemplo básico aqui, ó. 2 pequenos goles de vinho. Então, você tem o seguinte, ó. Quando eu coloco 2 pequenos goles de vinho, veja aqui. A palavra goles aqui é o meu substantivo. Então, o 2 é um numeral, concorda com goles, que não são 2 goles, e pequenos também. Então, aqui você tem o numeral e aqui você tem o quê? Um adjetivo, tá? Nesse caso, um calçado certo. Nós temos aqui, ó, nós temos calçado, que é o meu substantivo, que é um artigo indefinido, certo aqui, que é o meu adjetivo. Depois temos novamente aqui a palavra mulher, que é o meu substantivo, e alta, que é o meu adjetivo aqui, tá? Então, regra geral. Agora, fazendo um resuminho aqui básico, ó, veja comigo, o que nós temos aqui, ó? Menina, menino, meninas e meninos. Conforme ali, você vai ter algumas marcações, ó. A menina estudiosa, o menino estudioso, as meninas estudiosas, os meninos estudiosos. Então, a flexão que eu tenho aqui, ó, essa forma aqui do finalzinho do meu substantivo, é o que determina a flexão do artigo aqui do adjetivo. Então, regra geral, você vai ter as palavras que estão ligadas ao substantivo, concordam com esse substantivo aqui. Temos agora os casos particulares. Vai comigo à tela agora. O que nós temos aqui, ó? Concordância em gênero e número, que é a base que nós temos aqui, que é a flexão básica. Então, veja só, eu tenho masculino e plural aqui, nesse caso, como exemplo, ó. Olhos aqui, masculino plural. Eu coloco seus e castanhos. Agora, a palavra blusa, feminino e singular. A amarela. Então, o que nós temos? E o minha também aqui, mesmo longe, ó. Veja que ele concorda ainda com a palavra blusa. Se fosse, por exemplo, o calçado, amarelo é meu, né, ó. O calçado amarelo é meu, tá? Então, veja que a flexão pode acontecer com palavras que estão ao lado umas das outras ou mais distantes, tá? Não tem problema nenhum aqui. Então, sempre que você pensa em flexão, pensa em concordância nominal, entenda que nós temos um substantivo e palavras como artigo, adjetivo, numeral e pronome que acompanham e concordam com esse substantivo. Essa é minha base aqui, sempre. Tela comigo agora, olha só. Agora, alguns casos bem especiais. Adjetivo caracterizando vários substantivos, tá? Nós temos o seguinte, nós podemos ter assim, vamos pegar uma situação importante aqui, um exemplo claro, ó. A faca e o garfo dourado. Veja que o dourado, ele está agora ligado à palavra garfo. O garfo e a faca dourado, opa, agora dourada, concorda com faca aqui. Então, ele concorda com estar mais próximo. Não posso colocar aqui a faca e o garfo dourada. Não dá para fazer isso aqui, não. Posso colocar no plural. As facas e os garfos dourados. Ou aqui, ó. Os garfos e as facas douradas. Veja que aqui ele concorda com os termos também. Então, você vai concordar com o mais próximo. Essa é uma forma que você pode ter quando você tem um adjetivo que está ligado a vários substantivos. Aqui temos também uma forma, quando você tem um masculino e um feminino, a gente vai fazer o quê? Vai prenominar o masculino. Então, veja só, a faca e o garfo dourados. Então, eu quero falar dos dois. Nesse caso, eu tenho que colocar dourados, por quê?
faca é feminino e garfo é masculino. Aí coloco os dois são dourados. A mesma coisa aqui, mesmo que esteja na ordem direta, inverta a ordem, não importa. Coloco no masculino plural, porque eu tenho aqui, ó, a junção de masculino e feminino sempre predomina aqui o gênero masculino, tá? Então, essa é uma convenção. Cuidado que isso é convenção linguística, tá? É uma convenção para quê? Toda regrinha de português, ela é de uma convenção, para que você consiga uniformizar e padronizar o uso da língua. Então, não é preconceito, nada. Isso aqui é uma padronização, uma convenção, como um novo acordo ortográfico que foi feito, para que você tenha uma unidade em relação ao uso de alguns tipos de situações aqui. Continuando, temos ainda aqui, ó, por exemplo, nós temos a frase, ó, viram a rua e a casa deserta, viram a rua e a casa desertas. Como as duas são femininas, veja, não tem como você fazer nada diferente. Aí, claro, que se mantém o feminino aqui. Agora, outro exemplo. Vamos pegar aqui mais um exemplo, ó. Meus simpáticos tios e tias me fizeram uma surpresa, tá? Então, nesse caso, veja, eu quero agora trabalhar com tios e tias. Meus simpáticos tios e tias, que está ali grau de parentesco, ou os contentes Pedro e Álvaro. Então, nós temos aqui antes, né, estão antepostos, se referem ao que foi colocado na sequência aqui. Continuando, nós podemos ter ainda a noção de concordância com pronomes pessoais, tá? Como assim? Então, para mim, eu mostrei para você antes que a concordância se dá com o substantivo como núcleo. Aí você tem adjetivo, numeral, pronome, né? Você tem as outras e artigo que estão ligados a um substantivo. Mas nós podemos ter pronomes que ficam no lugar de um substantivo. Isso pode acontecer. Então, quando você identifica um pronome que está no lugar de um substantivo, você vai concordar as outras palavras com esse pronome. Então, olha aqui na tela comigo. Eu poderia colocar assim, ó. Maria ficou animada com a notícia. Então, eu coloquei a palavra ela. Mesmo assim, você concorda, ó. Ela ficou animada. Ele ficou animado. Elas ficaram animadas e eles ficaram animados. Então, você concorda com o pronome pessoal aqui, que ele acaba tendo, a gente chama que ele tem uma função de substantivo. Ele não é um substantivo, mas ele está no lugar de um substantivo aqui. Continuando. Temos ainda, quando você trabalha assim, deixa eu pegar aqui que eu quero mudar a cor. Vários adjetivos que estão no singular e caracterizam um único substantivo. Então, veja só. Olha o exemplo aqui, ó. Fiquei aprendendo coisas novas com a professora americana e a francesa. Então, veja, a leitura é assim, ó. Eu tenho uma professora americana e tenho outra que é francesa. São duas professoras diferentes. Pode acontecer o seguinte, eu posso usar um recurso de subentender o substantivo professora, que poderia ser assim, ó. Fiquei aprendendo coisas com a professora americana e a professora francesa. Então, pode haver sim esse tipo de situação. O que você vai cuidar? Essa palavrinha aqui, ó, esse azinho aqui, ele é obrigatório, assim como esse a, e aqui eu tenho o meu artigo. O que fica subentendido é só o meu substantivo aqui, tá? Então, quer dizer que nesse caso, para que eu entenda que aqui caberia a palavra professora, eu tenho que manter aquele a. Agora, se eu colocar a palavra no plural, as professoras, aí eu só coloco americana e francesa, tá? Por quê? Quando eu coloco as professoras, eu sei que é mais de uma, né? Então, fica claro aqui. Também temos ainda o verbo ser mais um adjetivo. Então, veja só. A alegria é benéfica, a alegria é benéfica. O que acontece aqui, ó? A palavra alegria é um substantivo, tá? E veja que eu tenho aqui um sentido geral, genérico. Só que, tá? Não estou dizendo de quem que é,
Mas eu tenho aqui, no primeiro caso, a palavra a, que a gente chama de determinantes, que pode ser um artigo, pode ser um pronome, tá? Mas eu tenho aqui um determinantes. Então, quando acontece a presença de um artigo ou de um pronome, você vai flexionar aqui o meu adjetivo. Se for um uso genérico, como está aqui geral, você usa o termo também no masculino, tá? Então, quando você tem ali um determinante, você vai fazer a flexão. Quando a ideia é genérica, você usa de forma realmente generalizada. Por isso que a gente traz esse tipo de situação aqui. Muito bem. Para a tela de novo. Temos aqui pronome indefinido neutro, mais o de, mais um adjetivo, tá? O que é um pronome indefinido neutro, tá? Temos aqui alguns exemplos, ó. Nada, algo, muito, tanto. Nesse caso aqui, ó, ele é neutro porque a ideia é que você não vai definir quem é quem, tá? Então, é assim. Aí você vai ter a preposição de e mais um adjetivo. E nesse caso, vai ficar o quê? No masculino e no singular. Então, veja só. Ela não tem nada de encantador. Ele, nada de encantador. Elas, nada de encantador. Eles também. Veja aqui, por mais que eu tenha essa mudança aqui, ó, elas, por mais que tenha essa flexão, fica tudo neutro, ó. Não muda, eles ficam todos dessa forma, tá? Isso aqui também é uma convenção que nós temos. Ainda temos a palavra só como adjetivo. Lembre-se de que eu posso ter o só na função de advérbio, né? Ó, observação aqui. O só pode ser a ideia de somente, tá? Que é um advérbio. Agora, quando ele é adjetivo, esse só é como se fosse a palavra sozinho aqui, tá? Então, veja, meu avô está só. Concordou com o avô. Meus avós estão sós. Então, veja que a flexão aqui acontece. Quando é advérbio, isso aqui, ó, é um advérbio. O advérbio, você vai se lembrar de que ele é invariável. Agora, quando é adjetivo, a flexão vai aparecer aqui. Continuando. Temos ainda expressões como é necessário, é preciso, é proibido, é bom, é permitido. Nesse caso, temos aqui duas construções possíveis. Veja só. Quando você tem uma ideia de que não há nenhum tipo de artigo ou nenhum outro modificador. Então, tá? Temos o seguinte, ó. Vou até colocar com marca-texto para você perceber aqui melhor. Identificar aqui bem, ó. É necessário organização, cautela, entrada, comida, proteína. Então, veja que essas palavras aqui não estão, por exemplo, marcadas por um artigo ou um adjetivo, ou no caso aqui pode ser até um pronome, tá? Esses outros modificadores geralmente vêm na forma de um pronome. Então, eu deixo isso aqui neutro, ó. É necessário, é preciso, é proibido, é bom, é permitido. Tudo fica o quê? Invariável aqui. Então, quando você não tem, ó, não estiver precedido de artigo ou outro modificador. Agora, se houver com artigo ou com qualquer outro modificador, aí muda um pouquinho a lógica. Veja só, vou colocar para você aqui um marca-texto de novo, ó. Temos o seguinte, muita água, deixa eu marcar assim diferente, para você entender melhor aqui, ó. Vou colocar primeiro só os nossos substantivos aqui, ó. Água, homens, entrada, cervejas, conexões. E veja que eu tenho agora os meus aqui, ó. Muita água, 5 homens, a entrada, aquelas cervejas, várias conexões. Temos aqui os nossos determinantes. Então, veja, é necessária, eram precisos, é proibida, eram boas, não são permitidas. Então, nós temos uma flexão aqui. Quando acontece, então, um tipo de expressão assim, você vai ter concordância aqui bem marcada, pela estrutura que nós temos aqui, tá? Tipo de questão comum. Então, veja, deu uma ideia genérica, não usou um modificador, você mantém tudo neutro no singular e no masculino. Tem algum modificador? Tem que haver ali a concordância. Continuando.
Temos ainda palavras como anexo, obrigado, mesmo, próprio, inclusivo e kit. Então, vamos lá. Por favor, leia as informações anexas. Então, anexas aqui, ó, concorda com a palavra informações. Se fosse assim, ó, as informações em anexo, daí você deixa neutro, por quê? Porque o em anexo aqui vai ser uma locução aqui, tá? Então, nesse caso, ela fica neutra. Muito bem. Depois, as próprias professoras, veja, as próprias, concorda com professoras aqui, tá? Eu e você estamos kits. Kits aqui concorda com a ideia de eu e você aqui, tá? A palavra, porém, a palavra obrigado e obrigada. É assim, né? Se, por exemplo, eu falo obrigado, vamos colocar para cá aqui, ó. A mulher responde obrigada, obrigada, e o homem responde obrigado, tá? Então, a concordância do obrigado é com quem fala. Se a mulher falou, é obrigada. Se o homem falou, obrigado. Então, são algumas particularidades que nós temos aí da concordância nominal com palavrinhas que a gente às vezes usa e não percebe quando está certo e quando está errado aqui. Continuando, temos ainda palavras como bastante, caro, barato, muito pouco, longe e meio. O que você vai cuidar? Quando elas são advérbios, sempre ficam invariáveis. Mas, quando elas se transformam em adjetivos, tá? Elas podem também ser adjetivos aqui, ou também podem ser, por exemplo, pronomes. Daí você vai ter o quê? A concordância. Então, olha só. Há bastantes alunos. A palavra bastantes concorda com alunos, que é o meu substantivo. Essas compras ficaram muito caras. Caras aqui, ó, compras é o meu substantivo, então concorda com compras. Vou comprar aqueles chinelos, substantivo, baratos. Apenas preenchi meia folha. Olha aqui, meia folha aqui, tá? Então, temos uma condição importante. Ressaltando aqui, ó, só uma observação. A palavra menos existe e a palavra menos não existe, para deixar bem claro aqui para você. Continuando, com as palavras alerta e menos, né? Para reforçar aqui, ó, alerta e menos, elas são o quê? Invariáveis aqui, tá? Então, veja, a ideia é assim, os cachorros do Vira-Bolo ficaram alerta, tá? O modo como eles estavam, a menos confusão, não tem menos nunca aqui, tá? Também a expressão que nós temos aqui, um e outra, num e noutro, numa e noutro. Então, olha só, a diretora achou um e outro funcionário cumpridores. Você pôs isso numa ou noutra gaveta arrumadas, concorda com a expressão ali no plural para você garantir a concordância. Continuando, bilhar, milhar, milhão, bilhão, olha que importante isso daqui também. Como é que funciona essa parte aqui? Está assim, ó. Uns 3 milhões de produtores, ó, uns 3 milhões de produtores esperam alguma coisa. Então, você vai fazer a flexão aqui. Os milhares, cuidado que milhares é os milhares, eu concordo com milhares, tá? Ó, uns 3 milhões, então vamos marcar assim para ficar bem claro para você entender isso daqui, ó. É assim, ó, uns não é umas, tá? É uns, porque concorda com milhões. Os concorda com milhares, mas que sejam de brasileiras, não importa, os milhares, tá? Tem que ser assim. Depois, cujos milhões de pessoas concorda com milhões, por mais que haja pessoas que seja feminino. Depois, apenas 2 milhões, tá? Então, a ideia aqui é que você tem, sim, mas ele concorda sempre com esses modificadores aqui, tá? E temos ainda, claro, importante que você tem, pode haver números menores. Por exemplo, a presença de 1,1 milhão. Veja que é 1 milhão e alguma coisa, então fica no singular, concorda com o numeral. A dívida chegou a 1,4, é 1 bilhão. Veja, concorda com isso daqui. 1
trilhão. Então, cuidado que as vírgulas indicam outras situações. Concorda sempre com o numeral que está ali. E temos ainda a palavra mil, tá? Entenda que a palavra mil aqui é um numeral. Então, veja, 2.000 candidatos, 2.000 pessoas, as 1.001 noites, os 1.005 dias. Então, nesse caso aqui, ó, você vai sempre olhar para o meu substantivo, né? Ó, 2.000 candidatos, 2.000 pessoas, as 1.001 noites, os 1.005 dias vividos, tá? Então, a palavra mil tem essa característica aqui, traz para você essa noção aqui básica. E, para terminarmos aqui, temos ainda a regra do possível. Veja, olhos, o mais belo possível, porque a expressão é assim, ó, o mais possível, o menos possível. Então, ó, olhos belos, olhos belos. Veja, nesse caso aqui, ó, nós temos o mais possível, os mais belos possíveis, tá? Então, pode estar tanto no singular quanto no plural aqui. Agora, o quanto possível é invariável. Reunirei tantos alunos quanto possível. Aí, nesse caso aqui, fica invariável. Então, olha quanta regrinha de concordância nominal. Então, tem que saber um pouquinho de cada uma delas, claro, porque nas provas pode ser qualquer uma delas. E todas elas têm como princípio você relacionar as palavras. É da relação entre as palavras, que são aí as classes nominais, que você consegue saber as regras que nós temos aí de concordância nominal. A concordância verbal com o sujeito simples, ela se dá pensando no tipo de sujeito que tem apenas um núcleo. É assim, quando se trata de concordância verbal, a regra geral sempre é o verbo concorda com o sujeito. Então, você tem que saber que o sujeito é ele que determina a flexão de um verbo. Se eu tenho um sujeito no singular, eu tenho um verbo no singular e assim por diante. O que você tem que ter agora em mente? Como nós temos vários tipos de sujeito, nós vamos ter várias formas de flexão também desse verbo. Porque eu tenho aqui sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Então, conforme o verbo, o sujeito que você tenha, você vai ter um tipo de flexão do verbo. Por isso, quando se trata de concordância verbal, você tem que conhecer e entender como é o sujeito. Então, venha comigo. O que você tem que pensar comigo, então? Não dá para você determinar nada ou não dá para entender a concordância verbal se você não entende o tipo de sujeito que você tem. Então, a concordância verbal, regra geral da concordância verbal, qual é? O verbo concorda com o sujeito. Então, como o verbo concorda com o sujeito, você precisa aqui entender quais são os tipos de sujeito, ó. Precisa conhecer os tipos de sujeito. Os tipos de sujeito aqui. Vou falar agora especificamente com você acerca do sujeito simples, tá? Porque o sujeito simples, por mais que a gente tenha esse nome aqui, não tem nada de simples não, tá? A regra é assim, eu classifico o sujeito como simples porque ele possui apenas um núcleo, tá? Então, o sujeito simples possui um núcleo. O que é esse núcleo? Núcleo é a parte mais importante do sujeito, tá? Ó, é a parte mais importante do meu sujeito. Então, quando eu tenho um núcleo, eu vou concordar o verbo com esse núcleo, que pode estar no singular ou pode estar no plural. Só que nós temos várias formas de aparecer esse núcleo. Então, a concordância verbal, como regra geral, é assim: verbo concorda com o sujeito. Mas o sujeito pode vir de várias formas. Ele pode ter várias formas de escrever um sujeito. Pode ter uma palavra, 2, 3, 10 expressões. Então, as regras de concordância verbal, elas são organizadas em relação a
como pode aparecer um sujeito, como ele pode ser construído. Então, você pode ter 5 palavras e ter só um núcleo. Pode ter 3 palavras e 2 núcleos. Então, quando você pensa em concordância verbal, tem que conhecer, sim, os tipos de sujeito e saber que o sujeito simples, nesse caso aqui, pode aparecer de várias formas. Então, as regras se dão dessa maneira aqui. Vamos comigo, então, à tela. Olha só. Nesse caso aqui, regra geral, o sujeito concorda com o verbo em número e pessoa. Como assim, tá? Quando você fala concordância em número, número é quando você tem singular aqui ou você tem o plural, tá? Quando você fala em pessoa, aqui você vai ter primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, exemplo agora aqui, ó. O atleta conquistou o título. Quem conquistou o título? O atleta. Esse é o meu sujeito. As praias foram organizadas. Aqui é o meu sujeito. Dentro dessa daqui, nós temos atleta, que é meu núcleo, e praias, que é meu núcleo. Ou seja, o núcleo, marque lá. O núcleo de um sujeito, ele vai ser um substantivo, que é o núcleo, ou então pode ser um pronome, mas sempre vai ser assim. Primeiro você tem que olhar se tem substantivo, se não, aí você olha para o pronome, tá? Então, essa é a minha base aqui acerca da concordância verbal aqui. Agora, casos particulares. Temos aqui, quando nós encontramos uma expressão partitiva aqui. Exemplo, parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de e assim por diante. Quando você tiver uma expressão partitiva e ela estiver seguida de um substantivo ou pronome no plural, aí nós temos o quê? O que a gente chama de dupla concordância. Pode haver aqui, ó, uma concordância tanto no singular quanto no plural. Então, vamos lá. A maioria dos entrevistados concordou ou concordaram. O que nós temos aqui, ó? Vamos lá. A maioria dos entrevistados é o meu sujeito, tá? Aqui é o meu sujeito. Então, eu posso concordar o verbo com a partitiva, aí fica no singular, ou concordo com o substantivo que está aqui, ó, no plural. Claro, para que haja essa dupla concordância, eu tenho que ter aqui, ó, a partitiva no singular e a outra parte no plural, para que haja isso daqui, né? Por exemplo, se eu vier a falar assim, 2/3 dos entrevistados. 2/3 já está no plural, entrevistados no plural. Então, você vai ficar tudo plural. Para ver a dupla concordância, você tem que ter uma partitiva no singular, mais uma palavra no plural, que é especifique. Aí eu posso concordar com a partitiva que já está no singular ou com aquela palavra que já está no plural. Por isso que tem essa dupla concordância aqui. Para a tela de novo. Isso também pode acontecer com os casos dos coletivos quando estão especificados. Então, por exemplo, aqui, ó. Um bando de crianças chegaram ou um bando de crianças chegou. Então, a palavra bando aqui, ó, é um coletivo, tá? E você tem a palavra crianças que especifica o que é esse bando aqui. Muito bem. Continuando. Quando nós temos expressões que são formadas por quantidade aproximada aqui, ó, tá? Temos uma quantidade aproximada, cerca de, mais de, menos de, perto de. Seguida de numeral e substantivo, ó. Numeral e substantivo. O verbo concorda com o substantivo aqui. Então, veja só. Cerca de, ó. Cerca de, perto de, mais de, tá? E nós temos o seguinte, ó. Cerca de, eu tenho o numeral 1.200, aqui, tá? E nós temos aqui, ó, 1.000 pessoas, 200 políticos, 1 aluno. Então, nesse caso, você concorda aqui, ó, como está nessa construção aqui. Opa, deixa eu arrumar um marca-texto aqui.
para você entender melhor. Então, temos aqui, ó, participaram, compareceram, conseguiu. Então, veja que a concordância aqui, ó, pessoas, concorda com o político, concorda com o aluno. Por mais que eu tenha mais de um, tá? Tipo assim, mais de um eu sei que são dois, mas aqui eu concordo com o numeral, com o substantivo ali. Mais de um aluno conseguiu, tá? Então, veja que são expressões que determinam a flexão ali do meu verbo. Continuando, nós podemos ter aqui, ó, uma ideia de reciprocidade também. Mas o que é a reciprocidade? Na reciprocidade, ela ocorre quando você tem uma troca. Então, por exemplo, mais de um colega se ofenderam. Aí você tem, ó, mais de um colega se ofendeu, essa é uma pessoa que se ofendeu. Quando eu falo mais de um colega se ofenderam, você tem assim, ó, um ofendeu o outro, tá? Então, nós temos o quê? Uma troca aqui. Então, claro, quando há reciprocidade, cuidado que tem que haver essa noção aqui para que eu coloque o plural aqui. Muito bem, continuando. Nomes que só existem no plural. Então, vamos lá. Você tem que olhar muito bem a ausência ou a presença de artigo. Então, veja comigo. Os Estados Unidos possuem. Como eu tenho esse os aqui, ó, eu coloco possuem. Tá, e se eu escrevesse diferente, colocasse aqui, ó, Estados Unidos. Aí você coloca Estados Unidos possui, tá? E continua. Então, a concordância aqui no plural se dá porque eu tenho um determinante aqui, tá? Quando é a expressão genérica assim, ó, você mantém o singular. Então, essa é a ideia de nomes que só estão aqui, ó, no plural. Continuando. O sujeito é um pronome interrogativo ou um pronome indefinido. E aqui, ó, você tem o plural. Então, por exemplo, quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários. Seguido de, aí por de nós ou de vós. Então, veja só o que acontece aqui. Vamos pegar aqui exemplos, ó. Quais, vários, aí você tem quais de nós, aqui, vários de nós, tá? Então, nesse caso, eu posso concordar, por exemplo, quais de nós? Eu posso colocar o verbo concordando com o quais, né? Aqui, ó, vários propuseram. Ou posso concordar assim, ó, somos, que concorda com o nós. Tá vendo aqui, ó? Propusemos, concorda com o nós. Então, o verbo pode ter duas flexões, né? Ou ele vem na terceira pessoa, que é o quais aqui, ó, ou na primeira pessoa, que é o nós. Também pode ver isso daqui. Aí, observação aqui. Veja que aqui nós temos uma construção que interfere no sentido, tá? Porque tá assim, ó, veja só. Alguns de nós sabíamos. Então, quer dizer aqui, ó, nessa construção eu coloco alguns de nós sabíamos. Alguns de nós sabiam. Então, quando eu falo para você assim, veja o sentido da frase. Alguns de nós sabíamos. Quer dizer que eu falo, eu estou no meio do grupo. Alguns de nós sabíamos. Eu também sabia e vocês também. Agora, alguns de nós sabiam, eu me isento. Alguns de nós sabiam, eu não. Então, veja que aqui as duas situações são possíveis, mas eu mudo um pouquinho o sentido pela abordagem. Se eu falar alguns de nós sabíamos, eu estou dentro da ideia. Alguns de nós sabiam, eu estou fora. Então, você percebe que ainda o sentido, mas gramaticalmente as duas formas estão válidas aqui. Continuando. E se tiver o singular aqui, ó, aí não tem jeito, tá? Qual de nós é capaz? Concorda só com o singular mesmo. Então, a flexão é possível quando você tem o plural aqui, tá? Agora, quando é singular, fica tudo no singular, não tem como mudar de jeito nenhum. Fica qual de nós é e ponto final. Vamos lá. Para a tela de novo. Aí, quando nós temos agora, opa, porcentagem, tá? É assim, ó. O que você vai cuidar? Essa daqui é minha regra geral, tá? Ó, nós temos aqui a regra geral, tá?
pela regra geral, é assim. Se eu tiver uma porcentagem seguida de um substantivo, a concordância predominantemente se dá com o substantivo, tá? Então, ficaria assim, ó. Como eu tenho orçamento no singular, coloquei no singular aqui. Aqui tudo bem que os dois estão no plural, né? Então, não tem nem que escolher aqui porque os dois estão no plural. Eleitorado aceita, alunos faltaram. Então, veja que aqui, deixa eu apagar só esse 2 aqui, ó. Claro, nesse exemplo aqui do 85% ali, os dois são plural, então não tem muito o que fazer não. Aqui é tudo singular. Agora, nesses dois casos aqui, veja, a preferência é com o substantivo. Mesmo que eu tenha aqui, ó, um numeral que não está de acordo com o verbo. Mas, marque lá, tá? Como já um consenso entre gramáticos, pode ser feita também a concordância com a porcentagem. Então, por exemplo, poderia escrever assim, ó, 1% dos alunos faltou. Também está correto aqui, tá? Posso escrever assim, ó, aqui não tem jeito, porque como os dois estão no singular, não tem como mudar. Agora, nessa primeira, eu poderia colocar assim, ó, 25% do orçamento devem destinar. Também poderia fazer isso daqui, tá? Então, cuidado com essa observação, que os gramáticos aceitam as duas formas aqui quando você tem essa possibilidade. E quando você tem uma porcentagem aí, claro, não tem substantivo nenhum, não tem um jeito, né? Concorda com o numeral, 25% querem, 1% conhece. Então, se não tem, por exemplo, nada que especifique, você coloca daí tudo no singular. Não tem opção, ou no singular não, concorda com o numeral. 25% conhecem, 1% conhece. Então, é assim, numeral no plural, 25% da população. Pode ou podem, tá? Para os alunos, pode ou podem. Então, eu consigo fazer a flexão opcional quando eu tenho aqui as duas situações que podem. Claro, se tiver tudo no plural, vai se manter o plural. Tudo no singular, vai se manter o singular, tá? Então, isso é importante que você entenda que há essas particularidades aqui, mas fique atento em relação a essa possibilidade aqui. Muito bem. Próximo aqui, ó. Sujeito é o pronome relativo que. Então, a concordância é com o antecedente do pronome. Veja só. Fui eu que terminei o relatório, tá? Então, o que não vai mandar na flexão. A concordância está aqui, ó. Eu terminei o relatório, tá? Diferentemente do que acontece com a palavra quem. A palavra quem, eu consigo fazer a concordância dupla. Por exemplo, ó. Fui eu quem terminou o relatório. Concordei com o quem. Fui eu quem terminei o relatório. Concordo com o eu. Então, quando a palavra quem existe, eu consigo fazer uma dupla concordância. Já com a palavra que, é uma só. Agora, temos aqui a expressão um dos que. Então, ó. Ele foi um dos atletas que mais receberam. Ó. Um dos atletas receberam. Você concorda aqui? Né? Nesse caso aqui, ó, um dos atletas, porque o do já é plural aqui, ó, tá? Então, vai vir plural também na sequência, ou seja, uma das que, se fosse também uma das que, né? Uma das que, não importa. Então, como você tem, por mais que você tenha uma, mas esse das que aqui, ó, mantém a regra em relação à concordância do verbo, tá? Essa é uma parte aqui também importante. Continuando. Quando você tem um pronome de tratamento, por mais que esse pronome ele esteja assim, ó, Vossa Excelência, que você sabe que esse vossa aqui, ó, seria segunda pessoa, tá? Segunda pessoa. Você vai manter a flexão do verbo aqui, ó, na terceira pessoa. Porque daí você concorda com a expressão, ó. Concorda com a expressão e não com vossa, por exemplo, ali, tá? Então, aqui essa é a parte importante. Temos ainda verbos bater, soar e dar quando você tem numeral na sequência, ó. Deu 1 hora no relógio. Deram 5 horas no relógio. Bateram 3 horas.
Então, você tem que pensar que eu concordo com o numeral que vem na sequência aqui, tá? Então, veja, olha como você pode ter vários tipos de situações quando você trabalha com a concordância. Então, regra geral, o verbo concorda com o sujeito, mas eu posso ter N situações. Vou destacar agora com você em relação ao verbo haver, que é bastante cobrado em provas, e você tem que entender que ele tem uma característica bem fixa, bem rígida aqui. Vá comigo à tela. Então, os verbos impessoais, como eles não têm sujeito nenhum, sempre eles ficam na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o verbo haver e o verbo existir, o verbo fazer. Olha, o haver no sentido de existir e o fazer indicando tempo, e também aqueles que indicam fenômenos. Ou seja, aqui nós temos 3 situações em que você vai usar os verbos na terceira pessoa do singular, independentemente do que apareça, tá? E aqui eu vou até acrescentar com você um pouquinho, ó. No sentido de existir, vamos aumentar um pouquinho aqui a informação, ó. No sentido de existir, ocorrer ou acontecer, tá? Então, olha só. Havia muitos convidados na festa. Eu posso trocar esse verbo haver pelo existir, mas daí ficaria assim, ó. Existiam muitos convidados. O verbo existir flexiona, o haver não, fica no singular aqui. Faz muito calor, ninguém faz nada. Eu estou apenas tendo a ideia de tempo. Chovia ontem à tarde, da mesma forma. Vai fazer 2 anos, tempo transcorrido. Aqui agora importantíssimo, ó. Deve haver indícios, pode ter havido casos. Então, aqui nós temos o quê? Uma locução verbal, tá? Na locução verbal, perceba que o verbo haver aqui, ó, é o principal. Haver é o verbo principal. Então, nesse caso aqui, ó, o auxiliar segue a mesma regra dele. Então, você não vai escrever aqui, ó, devem haver indícios ou podem ter havido casos. Não pode. O que pode acontecer é o seguinte, eu posso trocar aqui esse deve haver e escrever assim, ó. Devem ocorrer indícios. Se eu trocar o verbo, aí sim. A mesma coisa na outra situação ali, ó, do pode ter havido. Eu posso colocar assim, ó. Podem ter existido, aí sim, casos parecidos, tá? Mas o haver sempre fica fechadinho ali. Por exemplo, existem sérios problemas, devem existir. Se eu trocar aqui, ó, há sérios problemas, fica no singular. E aí, se fosse trocar o existir por haver aqui, ó, como é que fica aqui a minha construção? Deve haver sérios problemas. Então, a base é assim. Verbos impessoais, você tem que olhar sempre como eles estão construídos, especialmente o verbo haver. Então, vamos fazer uma parte bem rapidinha aqui em relação ao verbo haver. É assim, então, ó. Quando o verbo haver, tá? Você tiver ele aqui, ó, na condição de, quando estiver sozinho, está sozinho aqui, ó. Ou ele for um verbo principal, tá? Numa locução verbal, você vai observar o seguinte: no sentido de existir, ocorrer e acontecer, sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele sempre fica como? Na terceira pessoa do singular, tá? Agora, quando esse verbo haver aqui, ó, ele for um auxiliar, ele vai ter flexão, ele concorda com o sujeito, tá? Então, ele concorda com o sujeito. Exemplo aqui, então, ó, veja comigo. Vou pegar aqui 2 exemplos para você perceber isso aqui melhor, ó. Separar aqui. Por exemplo,
havia problemas. Então, não é haviam problemas, tá? Agora, se fosse assim, por exemplo, ó, pode haver problemas. Pode haver problemas. Tudo no singular também. Se ele for auxiliar, daí não. Por exemplo, aqui, ó. Haviam saído cedo os pais. Até coloquei fora de ordem aqui, ó. Então, como é que é a leitura? Os pais haviam saído cedo. Esse haver aqui nessa frase, ele é auxiliar. Então, na condição de auxiliar, concorda com o sujeito. Quando ele vem sozinho ou como principal, tudo fica no singular aqui, tá? Então, fique atento a isso. Como aconteceu aqui e aqui, ó, que ele está sozinho ou ele é o principal e aqui ele é auxiliar. Então, tem que olhar como ele aparece na frase para que você entenda essa parte aqui. E verbo haver sempre é um tipo de questão recorrente em provas, de várias formas. Pode ter uma questão só do verbo haver, uma questão de reescrita com o verbo haver, uma questão que envolve várias situações de verbo haver no meio do caminho. Então, você pode aparecer de vários formatos, tá? Você pode ter vários tipos de questões acerca dele. Fique atento sempre com a regra básica. Sentido de existir, ocorrer ou acontecer, sempre no singular. Então, fechando aqui, concordância verbal com o sujeito simples, entenda como esse sujeito ele está construído. Quando você tem situações em que o sujeito seja inexistente, olhe para os verbos impessoais, que eles predominantemente ficam no singular, exceto o verbo ser. A gente vê isso aí de uma forma separada. Mas sempre olhe assim, o verbo ele vai ter a flexão dele conforme o sujeito se apresenta. Por quê? Na concordância verbal, o verbo sempre é mandado pelo sujeito. Concordância verbal com o sujeito composto exige de você também o conhecimento acerca do sujeito. Não tem jeito, tá? Concordância verbal, de uma forma geral, é uma concordância relacionada à relação entre verbo e sujeito. Então, você tem que saber que nós temos sujeito simples, sujeito determinado, composto, tudo isso, tá? Vamos fazer aqui uma listinha rápida dos nossos sujeitos. Por quê? Nós podemos ter vários tipos de sujeito aqui, ó, tá? Sujeito. Você pode ter sujeito aqui, ó, determinado aqui, sujeito indeterminado e ainda sujeito inexistente, tá? Acontece aqui. Nesse caso, nós temos ainda uma divisãozinha aqui, ó. Eu posso ter um sujeito determinado que é simples, um sujeito que é composto, deixa eu arrumar aqui, ficou estranho, ou um sujeito que ele é elíptico, tá? Aí você pode encontrar também o nome de oculto, que é a mesma coisa, tá? Então, temos uma divisãozinha, ou seja, quando você tem um sujeito determinado, quer dizer que ele está presente, tá? Ó, aqui ele está presente no texto, ele está presente. Quando ele é simples, tá? O que acontece? Você tem apenas um núcleo, mas pode ter vários formatos de núcleos aqui, lógico. Aqui você vai ter 2 ou mais núcleos, tá? E aqui, por mais que ele esteja oculto, ele está subentendido. Subentendido aqui, tá? Essa é a minha base. O sujeito indeterminado, nós temos algumas situações aqui básicas. E a noção é o quê? Que não há como aparecer um sujeito, porque a frase já foi construída dessa maneira. Então, você vai ter aqui marcadamente verbos em que você não tenha isso daqui, tá? Como ele está indeterminado, você não concorda o verbo com um sujeito indeterminado. Você não tem regra disso, tá? A inexistente são aqui os verbos impessoais. Aqueles verbos impessoais são verbos que expressam o quê? Eles vão expressar para você sempre assim, ó. Vão expressar tempo, tá?
pode expressar aqui, por exemplo, algum tipo de circunstância. Circunstância aqui. Temos aqui verbos que são fenômenos. Então, são alguns verbos impessoais e daí eles seguem uma regra própria. Por isso que a gente tem muitas regras pensando aqui, ó, no sujeito simples e no composto. Por quê? Eu posso ter o sujeito simples e o composto, eles podem se apresentar de várias formas. Então, você tem que saber assim, como é que está o meu sujeito composto? Como é que ele apareceu? De que forma ele pode aparecer? Outro ponto importante, por ser um sujeito composto, nós temos aqui um detalhe detalhe não, é algo que é muito relevante. Por quê? Se eu tenho sujeito composto, quer dizer que eu tenho o quê? Assim, ó, eu vou ter 2 ou mais núcleos, ligados por um conectivo. Então, você vai ter alguns conectivos, tá? Claro que o mais comum é a palavra E, mas não é só a palavra E que pode conectar núcleos. Então, aqui as regras muito do jeito composto, elas estão muito ligadas aos tipos de conectivos que você pode ter e que ligam esses núcleos. Se eu tenho vários núcleos, não posso colocá-los todos assim, ó, um do lado do outro de forma aleatória. Eu posso usar as vírgulas para separar os núcleos e usar conectivos. Então, muitas regrinhas de sujeito composto estão marcadas pelo tipo de conectivo que você pode usar, tá? E, claro, tem ainda a parte semântica aqui, regrinhas bem pontuais. Então, vá comigo à tela. Regra geral, então, aqui, ó, temos o seguinte. Quando você tem um sujeito que ele é composto e ele está anteposto ao verbo, anteposto é que ele está antes, tá? A concordância sempre é feita no plural, sempre. Então, por exemplo, mãe e filha conversaram durante o dia, ó. Mãe e filha que conversaram. Não tem como ser de outra forma, porque daí nós temos aqui, ó, a palavra mãe é núcleo e filha é outro núcleo. Então, nós temos dois núcleos aqui. Então, quando vem antes, anteposto, sempre fica no plural aqui. Agora, se eu tiver um sujeito composto pós-posto ao verbo, nós podemos ter uma concordância, ou seja, existe uma opção acerca da concordância, tá? Quando você coloca aqui o do pós-posto, é que ele vem após, tá? Você tem um sujeito composto que ele está após o verbo. Então, olha só. Nós temos o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo, ó. Coragem e competência, coragem e competência. Isso daqui é o meu sujeito. Veja, no primeiro exemplo, eu sei que eu tenho aqui, e nós temos dois núcleos, tá? Isso daqui, por exemplo, ó, isso aqui é um núcleo, isso aqui é outro núcleo. Aqui é um núcleo, aqui é outro núcleo. Então, quando eu coloco a flexão do verbo no plural, coloquei faltaram, você concorda com os dois núcleos, tá? Então, aqui, ó, o faltaram no plural concorda com os dois núcleos aqui, tá? Agora, se eu colocar faltou coragem, quer dizer que eu concordei com o núcleo mais próximo, tá? Aí, concorda com o núcleo mais próximo. Claro que esse mais próximo tem que estar no singular, né? Tá, e se eu tiver núcleos no plural, daí não tem flexão opcional, tá? A flexão só se torna opcional aqui porque você tem uma palavra no singular. Então, ela pode fazer com que o verbo fique no singular, mas olha a regrinha. É um sujeito composto pós-posto ao verbo e o núcleo mais próximo está no singular. Então, olha o tamanho dessa regra. Então, não é assim, eu posso sempre fazer flexão opcional. Não. Flexão opcional é porque eu tenho sujeito composto pós-posto ao verbo, núcleo mais próximo ao verbo está no singular. E é opção, inclusive, tá? Se eu quero colocar tudo no plural, tranquilamente. Aqui não muda sentido, não muda nada. Você coloca aqui a flexão conforme você quiser. Então, por ser opcional, tanto faz. Sentido é o mesmo, correção gramatical se mantém, tudo fica lindo, tá? Então, a regra geral aqui. Continuando.
Ideia de reciprocidade. Quando houver noção de reciprocidade, lembre-se que a reciprocidade é uma troca simultânea, tá? Ó, é uma troca simultânea. Nesse caso aqui, ó, a concordância sempre fica no plural. Então, veja comigo aqui, ó. Abraçaram-se vencedor e vencido, ó. Abraçaram-se vencedor e vencido, ou seja, um abraçou o outro ao mesmo tempo, tá? Então, quando você trabalha com essa ideia de reciprocidade, um abraçou o outro ao mesmo tempo aqui, tá? Então, nesse caso, tem que ficar no plural para você manter essa noção aqui. Então, veja, regras gerais nós temos aqui. Existem alguns casos bem particulares, mas aqui é a minha regra geral que a gente tem em relação à concordância. Então, fique atento a isso, especialmente o sujeito que vem antes ou vem depois do verbo quando é composto e quando há a ideia ali de reciprocidade. Continuando, vamos lá então agora casos particulares. Olha só, sujeito composto formado por, marque lá, que é uma confusão que existe aqui com essa regrinha, ó. Núcleos sinônimos ou quase sinônimos. Aí você pode fazer o quê? Plural ou singular, tá? Isso daqui é uma concordância opcional. Então, veja, descaso e desprezo caracteriza ou caracterizam. Como é que funciona isso, ó? A expressão descaso e desprezo, elas são parecidas, né? Elas são o quê? Núcleos que a gente chama de núcleos sinônimos ou então quase sinônimos aqui. Então, eu posso optar. Ou eu concordo, deixo no singular, que eu concordo com a expressão, ou aqui concorda com os núcleos, tá? Então, no plural, a concordância é com os núcleos, tá? No singular, a concordância é com a expressão, tá? É como se fosse uma coisa só, porque são quase sinônimos aqui. Temos ainda a concordância marcada por conectivos ou nem, tá? Agora, vamos verificar aqui o significado. Olha só. Drummond ou bandeira representam, plural. Nem o professor nem o aluno acertaram. Então, nesse caso aqui, a declaração contida é atribuída a todos os núcleos. Essa é a ideia. Então, quando você tem aqui, ó, a declaração é atribuída a todos os núcleos, você mantém o quê? O plural. Então, fica representam e fica acertaram. Agora, se você perceber que não é para os dois, Brasília ou Curitiba será a sede do evento. Claro, não dá para ser as duas. Então, veja, Brasília ou Curitiba. Eu tenho aqui um sujeito composto. Mas, veja que nesse caso aqui, ó, a declaração é para um dos núcleos, tá? Veja, eu tenho uma opção marcada aqui. Então, veja, quando eu falo assim para você, Brasília ou Curitiba, é um evento só. Então, vai ser um ou outro lugar. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a flexão aqui no singular. Não posso colocar serão, tá? Eu tenho que colocar ali porque é uma opção mesmo. Então, esse ou aqui, ó, é uma ideia de exclusão. Estou excluindo ou é uma ou é outra. Já esse ou aqui, ó, é uma ideia de inclusão. Eu ainda poderia falar assim, ó, Drummond e bandeira, tá? A mesma coisa aqui, ó, esse nem é ideia de inclusão. Poderia colocar assim, ó, o professor e o aluno. Então, nesse caso aqui, veja, a ideia é o conectivo está ali para ligar os núcleos. Você tem que observar assim, qual é o significado que ele traz para aquela frase. Então, atenção quanto à lógica da frase. Você vai ter certeza disso se você olhar a frase como um todo, como ela foi construída, sempre desse jeitinho aqui. Muito bem. Continuando. Temos ainda núcleos unidos pela palavra com. Então, olha só. Pode ficar em plural. Por que pode? Depende do sentido. Então, veja só. O pai com o filho
escolheram o brinquedo. O governador com o secretário analisaram os projetos. Nesse caso aqui, é como se fosse fazer o seguinte, ó, o pai e o filho, o governador e o secretário. Então, esse e aqui, ó, esse com, ele tem sentido de e, é como se fosse um e. Agora, nesse caso, veja, eu vou colocar no singular quando eu vou enfatizar o primeiro elemento. Então, aqui está assim, ó. O pai escolheu o brinquedo. O governador analisou os projetos. Nesse caso aqui, o que nós temos aqui, ó? Com o filho e com o secretariado, tem um sentido, e aqui o pai e o governador. Então, é assim, a leitura seria assim, ó. Nesse caso, com o filho aqui, ó, a expressão com o filho e com o secretariado, você vai ter aqui um adjunto adverbial de companhia, tá? E aqui a mesma coisa, ó, com o secretariado. E o pai, nesse caso aqui, ó, o pai e o governador, nós temos aqui, ó, sujeito simples. Então, veja que muda o sentido, né? Na frase no plural, os dois fizeram isso, ó. Então, quer dizer, quando eu falo pai com o filho, os dois fizeram isso, os dois fizeram isso, tá? Agora, quando eu uso o singular, eu digo que apenas o primeiro fez isso. Então, cuidado, também é uma parte ali de concordância que envolve a flexão ali dos verbos e aqui muda o significado. Então, você tem um sentido marcado aqui pela escolha da flexão do verbo. Então, não é opcional. Se você coloca no plural, você tem uma intenção. No singular é outra, tá? Para ser opcional, quer dizer que tanto faz, não muda o sentido. Só é opcional quando não muda o sentido. Se mudar, não é opcional, que depende da intenção que você tem no seu texto ali. Continuando. Temos ainda os núcleos ligados por expressões que são correlativas, tá? Aí temos lá, por exemplo, aqui, ó, não só, mas ainda, não somente, não apenas, mas também, tanto quanto. Então, você vai fazer o quê? Preferência para o plural aqui, tá? Então, vamos comigo. Não só a seca, mas também o pouco caso castigam o Nordeste. Tanto a mãe quanto o filho chegaram de viagem. É como se fosse falar assim, ó. A seca, como se fosse pegar essa frase e colocar assim, ó. A seca e o pouco caso. É como se fosse assim. A mãe, a outra ali, ó. A mãe e o filho. Então, são expressões correlatas, mas veja, correlativas com a ideia de adição, porque daí se eu tenho adição, você relaciona os núcleos, né? Se for exclusão, aí é diferente. Agora, quando é uma ideia de adição, você vai marcando com uma adição. Então, você tem mais de um, fica plural. Por isso que a gente faz essa flexão aqui no plural. Então, cuidado com as expressões correlatas, tá? Quando é ideia de adição, você mantém o verbo no plural ali. Continuando. Aí, quando nós temos aqui, ó, um sujeito que é um aposto recapitulativo, você concorda com o termo que é o termo resumidor. Então, por exemplo, trabalho, diversão, descanso. Tudo é muito importante das pessoas. Então, esse tudo aqui, ó, essa palavrinha tudo é que a gente vai classificar como aposto recapitulativo, tá? Porque ele faz o quê? Ele se refere às três palavras anteriores. Tá, e se eu fizer ali e tirar aquela palavra? Aí, claro, vai ficar assim, ó. Trabalho, diversão... Opa, deixa eu arrumar aqui. Trabalho, diversão e descanso, tá? Se eu tirar aquele tudo, são muito importantes. Aí eu vou ter um sujeito composto com 3 núcleos aqui, tá? Então, cuidado para você pensar nessa leitura aqui. Continuando. Agora, temos uma concordância com o infinitivo. Então, é assim, ó. Para ir um pouquinho agora aqui. O infinitivo é quando você tem um verbo que termina com ar, er, ir, tá? Esse infinitivo pode vir
pessoal ou impessoal. Quando ele é pessoal, você vai ter o infinitivo ainda ali marcado, mas com algumas desinências. Então, tem que ficar atento a isso, que você pode ter um verbo no infinitivo flexionado. E não é tempo verbal, é ainda infinitivo. Então, olha comigo só na tela. Veja só, nós temos o infinitivo que ele pode vir flexionado ou não flexionado. Veja só, para eu cantar, aqui você não coloca nada mantendo do mesmo jeito, porque o eu é singular. Agora, e para ele cantar também, não mexe nada. Mas nas outras situações, veja comigo, para tu cantares, para nós cantarmos, para vós cantardes, para eles cantarem. Então, esses elementos aqui, ó, nós chamamos de desinências, tá? Desinência verbal, que determina aqui a flexão dele. Mas ainda o verbo continua aqui, ó. Cantar, 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 tudo é aqui infinitivo. Continuando. Aí, quando é que a gente vai marcar aqui as regrinhas em que não se flexiona o infinitivo? Então, veja só. Se eu tiver um sujeito representado pelo pronome pessoal oblíquo átono, me, te, se, o, esses daqui. Então, por exemplo, esperei-as comprar. Eu sei que seria assim, ó. Esperei que elas comprassem. Se eu fosse fazer a frase assim, ó, esperei que elas comprassem. Claro que daí eu faria a flexão aqui, ó, tá? Mas nesse caso, como o as está no lugar desse elas aqui, ó, o verbo fica no singular. Quando você não tem nenhum tipo de referente, ó, querer é poder. Não é alguém que quer alguma coisa. Querer é poder. Fumar prejudica a saúde. É preciso estudar. Então, não tem ninguém que faça nada. A intenção aqui é generalizar, tá? E quando tiver valor de imperativo, ó, soldados, avançar, correr, levantar. Então, você tem a ideia aqui de infinitivo, né? E você tem a ideia de imperativo aqui, então fica tudo no singular aqui. Continuando. Quando nós temos aqui, ó, o verbo principal na locução verbal, ó, os candidatos devem chegar. Aqui, ó, esse daqui é auxiliar, é ele que tem flexão. O verbo chegar é o principal. Eu não posso falar devem chegarem, tá? É só o auxiliar que vai ser flexionado. E quando houver construção com gerúndio, ó, as questões estavam erradas, devendo ser substituídas. Eu não posso colocar devendo serem, tá? É devendo ser. Se eu colocar devendo serem, tá errado. Devendo serem, por exemplo, tá? Fica aqui no singular. Aí temos algumas regras de quando você flexiona obrigatoriamente. Olha só. Quando o sujeito não for pronome átono, veja só a frase. Não é necessário vocês começarem. Eu não posso falar vocês começar, tá? Então, eu tenho que concordar aqui com o sujeito. Quando você quer indeterminar o sujeito, por exemplo, digo isso para eu não me achar inútil. Então, aqui eu tenho eu, né, que eu mostro quem é a pessoa. Agora, digo isso para não me acharem inútil. Esta construção, não me acharem inútil, eu usei para indeterminar o meu sujeito. Quando você tiver um sujeito que for diferente, olha só, crianças, vejo, eu estou falando, estarem atrasadas. Então, perceba que são as crianças que estão atrasadas. Por isso, eu faço a flexão para deixar claro, porque, ó, vejo, sou eu, estarem são as crianças, tá? Essa parte aqui. Continuando. Quando você tem verbo de ligação ou voz passiva, ó, os atletas tiveram que suar muito. Quem é que eu vou flexionar? Aqui, ó, o meu verbo e esse aqui fica no singular. Para se tornarem, nesse caso aqui, ó, então aqui você tem esse para se tornarem, isso daqui, ó, é, um verbo de ligação, tá, ó. Para se tornarem, isso daqui, ó, é um verbo de ligação, tá? Que é o tornar-se. Então, nesse caso aqui, você flexiona.
A gente diz a serem tomadas. Nesse caso aqui, você tem voz passiva. Então, aqui você vai concordar com o sujeito. E quando houver aqui, ó, reciprocidade ou reflexidade, ó, pedimos a eles para se cumprimentarem. É eles que têm que se cumprimentar aqui. Então, tem que ter a flexão. Temos ainda a flexão opcional, tá? Que aqui você quer enfatizar o agente. Então, por exemplo, os acadêmicos chamaram os professores para apresentar o relatório. Os acadêmicos chamaram os professores para apresentarem o relatório. Então, veja aqui, ó, o sujeito do verbo no infinitivo é o mesmo do verbo da outra oração. Então, nesse caso aqui, ó, você perceba que os acadêmicos chamaram para apresentar. Os acadêmicos chamaram para apresentar. Então, aqui fica opcional, tá? Aqui, ó, veja. Para estudar, estaremos sempre dispostos. Para estudarmos. Então, aqui fica opcional, ó. Como eu já tenho aqui o estaremos, que é o mesmo sujeito, então eu posso optar pelas formas aqui. Para evitar uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido aqui, que é outra regra importante. Então, veja só. Está na hora de começarmos o simulado. Está na hora de começar o simulado. Daí, quem que vai começar? Então, quando você coloca começarmos, você determina quem é que vai fazer isso daqui. Continuando. Temos ainda aqui a noção do sujeito acusativo, tá? O que é isso? São construções em que você tem aqui, ó, os verbos causativos aqui ou verbo sensitivo, tá? Nesse caso é assim, ó, mandei os alunos sair, mandei-os sair. Então, quando você tem um substantivo aqui, ó, tranquilamente você pode optar pela construção. Quando o sujeito acusativo for um pronome oblíquo, fica sempre no singular aqui, tá? Essa parte aqui do sujeito acusativo. Temos ainda, para fechar aqui, então, só nossa regrinha, ó. Quando você trabalha com um sujeito composto, você tem que observar muito bem como os núcleos estão ligados, tá? Sempre observe como os núcleos estão ligados, tá? E observe também como se dá a flexão do infinitivo, porque isso determina bastante. Então, para mim, um pouquinho aqui. Sempre que você pensar em sujeito composto, você vai ter núcleos e você vai ter conectivos que os ligam. Então, aí muitas regras são marcadas pelos conectivos. E quando tiver um infinitivo, observe muito bem como ele foi construído. Então, nós temos regras de empregos de infinitivo. Infinitivo é um verbo que não está conjugado, não tem tempo verbal, mas eu posso ter uma desinência agregada a esse verbo. Resumindo, regras de concordância verbal, sempre você vai ter um sujeito que manda no verbo, não importa como esteja esse sujeito. A regra é, na concordância verbal, o sujeito manda no verbo, ou seja, o verbo ele vai sempre concordar com o sujeito.